que não. Deixa eu só dizer uma coisa. A minha chatice me fez hoje apurar a questão do Matheus Pereira. Por quê? Porque a minha chatice me fez ver crescer, desenvolver nas redes sociais uma certa maldade com o Matheus Pereira. E que maldade foi essa? Especular sobre saída, especular sobre problemas com o Léo Jardim, especular sobre problemas com a direção, problemas com o Pedrinho e Miguel. Eu falei, peraí. Fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro e essa pessoa me disse, é o primeiro a chegar todos os dias, está treinando muito bem e antes dessa questão da gravidez eu já estava trazendo aqui que eu tinha informação que ele estava voando nos treinos. Porém, o Matheus Pereira procurou o Léo Jardim, explicou a situação. E qual a situação? Por isso que ele não faz viagens longas e por isso ele tem que ficar mais por perto da esposa dele. A esposa dele, não quero expor aqui nem ele e nem a esposa. Por isso eu não vou dar detalhes. E não cabe também esses detalhes. Não cabem esses detalhes. A esposa dele tem uma gravidez extremamente delicada, que requer um cuidado e as famílias moram fora do país. Então ele é meio que a base dela, meio não, ele é efetivamente a base dela aqui. Como é uma gravidez muito delicada e já está entrando na 42ª semana e ela não consegue no parto, não conseguiu até agora através do parto normal, pode ser que se até sábado não nasça o filho, tenha que fazer uma cesariana. Ah, mas pô, isso já é uma exposição? Não, não é. Não é. É só para explicar que não tem como um jogador como o Matheus Pereira, que tem a família por lá, a família da esposa por lá, e eles aqui, os dois juntos, não tem como, cara, ele abandonar a esposa dele num momento como esse. Não tem como. Não tem como. Ele vai dizer, traz a família para cá, não seria mais fácil ele estar aqui mais próximo? Né? Então, já tem gente cuidando dela, ele está acompanhando de perto, porque é muito delicada a situação. É isso. Então, por isso ele não fez viagem longa. Então, não tem migué, não tem briga, não tem nada. É uma sacanagem o que muita gente está fazendo com o Matheus Pereira, cobrando que, é treta, é migué. Pô, peraí. Mas aí agora eu acho que esclarecido, né, o motivo, te fica mais fácil, né? E sábado agora é o prazo que eles deram, eles, os médicos, né? Que se não conseguir parto normal, aí vão fazer até no sábado a cesariana e o filho do Matheus Pereira nasce, tomara que venha com muita saúde e que ele volte a brilhar assim como brilhou com a camisa do Cruzeiro até agora. Uma coisa é você criticar a atuação, é você criticar uma declaração como eu critiquei várias vezes aqui, falar do jogador Matheus Pereira. Outra coisa é começar a expor situações que não existem. Então, Matheus Pereira, a situação é exatamente essa. Eu confirmei isso no clube e não tem nada além disso. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Essa colocação sua, eu acho que ela é muito pertinente. Mas ela não veio de nenhum, até esse momento, não tinha vindo nem do Cruzeiro, nem do jogador, nem nada. Não queriam exposição. O que você pensa disso? Porque eu acho assim, é até difícil a gente falar isso lá do pessoal do jogador dele querer expor, né? Tá. Mas por isso que aconteceu esse tanto de achômetros aí, né? Por essa questão de ele já ter tido algumas coisas. Viu? Não, eu concordo com você, mas eu acho que depois dessa declaração que você deu aí, isso aí vai ser estancado. Eu, por exemplo, até ontem, eu tinha uma certa... porque não é comum você ver um jogador de futebol deixar de ir para um jogo por conta de uma gravidez normal, né? Cara, porque tem o suporte da família, da esposa e tudo mais. Nesse caso, me chamou a atenção da maneira como o Cruzeiro estava levando e dos torcedores também ficarem incomodados, porque está atrapalhando o time em campo. Quando você fala isso agora, eu dou toda a razão. O Cruzeiro está corretíssimo. Quando foi que o Igor Rabelo ficou fora de 1 ou 2 jogos por causa de alguma questão familiar? Foi recentemente agora? Igor Rabelo? O Igor Rabelo. Recentemente não, já tem algum tempo. Aí eu soltei uma frase aqui, que foi um grande erro que eu cometi. Não repercutiu, ninguém me cobrou nada disso, mas eu que fiz uma autocrítica, falei, caramba, não deveria nunca ter falado isso. Não sei se a esposa dele estava com algum problema de saúde, não sei. Eu lembro que eu falei, mas ele não é médico. Eu soltei essa aqui. Foi uma merda que eu disse aqui, quando eu falei isso. E aí isso me fez questionar, falei, peraí, não pode ser assim, cara. Mas eu tenho meus problemas, o Valu tem os dele, o Thiago tem os dele, cada um tem. Tem dia que você acorda e você não consegue render, velho. Mas você não deixa de trabalhar. Depende do tamanho do problema. Você não deixa de trabalhar. Se é um problema envolvendo seriamente minha esposa, minha filha, cara, até animal meu, dependendo da situação dele, Quanto tempo você fica sem trabalhar? Bom, dependendo da gravidade da situação, quanto tempo precisar, Thiago? Quanto tempo precisar? Desculpa. Cara, é sentimento, velho. É sentimento. É uma coisa que estão exagerando. É uma coisa que a gente...
ele devia trabalhar mais, devia participar mais dos jogos. Mas como ele vai fazer viagem longa, Thiago, com a situação grave com esse Ele está trabalhando, ele vai aos treinos na Toca. Ele vai aos treinos e está rendendo muito bem. Ele jogou contra o Mirassol. Ele jogou contra o Mirassol. Não, mas o que ele poderia fazer a mais? Jogar. Mas ele não pode viajar longa, Thiago. Fazer a viagem longa. Enfrentar o Inter, por exemplo, no sábado. Ele não pode fazer a viagem longa. Viajar para enfrentar o Inter ou viajar para enfrentar um clube assim, da Argentina. Eu vou falar primeiro da questão pessoal, né? Já reparou como é que a gente tem sempre a melhor solução para a vida alheia, que não é a nossa? Exato. E na nossa, muitas vezes, a gente não tem a solução. Eu estou falando aqui da parte pessoal, né? Eu acho que nem deveria, discordo do Breno no que diz respeito a abrir demais. O jogador está com essa situação, a esposa grávida e vai acompanhá-la de perto. Eu, no meu entendimento, e aí é de cada um, né? Nem precisava de tantas legendas para explicar uma situação dessa, né? Mas o ano é 2025 e a gente vê cada vez mais as pessoas irem por caminhos que elas desejam. Tudo bem. E eu vou por esse caminho aqui, tá? Então, eu acho que é importante para o Matheus Pereira que isso seja logo resolvido, o melhor para a saúde da esposa dele, do filho, tá? E agora falando do aspecto esportivo, que é o campo, ele entrou contra o Mirassol, acho que ele foi útil naquele momento, é um cara que segurou bem a bola, é um cara que chamou algumas faltas. O torcedor do Cruzeiro, falando pelo aspecto do campo, comecei falando do pessoal e passei para o campo, que é o jogador, que é o que interessa à instituição e também ao torcedor, de uma maneira geral, pelo menos. Não que alguém não possa se interessar pelo aspecto pessoal. Olha e vê essa situação hoje, o torcedor do Cruzeiro, e torce para que ela aconteça de imediato, porque vendo principalmente o Cruzeiro dentro de campo, nas partidas contra o Mirassol e contra o Santa Fé também, ninguém duvida de que o Matheus Pereira ajudaria e muito, não resolveria todos os problemas que o Cruzeiro tem a resolver, acho que seria demais colocar na conta dele, mas a gente está falando de um cara que tem a bola nos pés, que não tem medo de tentar tocar para frente, que não tem medo de tentar jogadas que não sejam simplesmente o passe e que mesmo nos seus piores momentos não costuma se esconder das partidas. Disparadamente. Quando jogar mal, será criticado. Exatamente. E que quando der declarações inapropriadas, como deu, a gente vai chegar aqui e criticar. Lógico. E quando um diretor de futebol, como Alexandre Matos, que é CEO do clube, fizer o que fez há um tempo atrás, eu mandei a merda mesmo e mandaria de novo se precisar, a gente vai falar. Agora, quando acontece um caso desse, desculpa, gente, aí não dá para achar que é normal, não, tem que se vira. Vai pôr enfermeiro lá, não. Se é com a minha esposa e minha filha, eu tava lá. Eu tava lá, acompanhando. Se eu não tivesse ninguém, né? Ô, Everton, as pessoas acham que o dinheiro resolve tudo. Isso é não, freta um jatinho, traz a família. Jogador não pode, ganha muito dinheiro, tem que trabalhar. Isso é muito hipotético, né? A gente fica criando uma imagem assim. Se fosse eu estaria em campo. Se fosse você. Então eu preciso respeitar da vida alheia. Isso, eu preciso respeitar a posição dele não, eu prefiro. E ele conversou com o Leonardo Jardim, o cara que hoje manda lá no Cruzeiro, nos jogadores, que coordena, que comanda os jogadores, deu o aval. Matheus, estamos com você, fica com a cabeça boa, vai dar tudo certo, que o seu filho venha ao mundo da melhor maneira, que sua esposa esteja bem. Então é isso, é o apoio que tem que ter nesse momento. E falando da parte técnica, o Matheus Pereira é disparado o melhor jogador tecnicamente do elenco do Cruzeiro. E ponto. E o Cruzeiro precisa dele e com tranquilidade ele vai voltar, vai servir o Cruzeiro e muito bem ao longo da temporada. Eu preciso